Olá, graça e paz. Mais uma vez retornando por aqui, quarta-feira, 30 de agosto de 2023, trazendo mais uma reflexão das Sagradas Escrituras. E nós esperamos que você reflita, que você edifique, que você alimente a sua alma. Desta vez nós vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha o 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Muito bem, nós queremos falar dos deveres dos ressurretos em Cristo. Isso mesmo aqui, deveres dos ressurretos em Cristo. Então, antes de nós falarmos aqui 3 ou 4 tópicos, nós queremos dizer o seguinte, um pouquinho do contexto histórico lá da igreja em Colossos, Paulo escrevendo. O Paulo ele sempre respondia a algumas questões que surgiam nas igrejas. Paulo fundava, mas ele sempre estava de olho, discipulando ali e instruindo aquela igreja para o seu crescimento. E a igreja em Colossos estava sendo invadida pelo gnosticismo. Gnosticismo, a palavra gnose vem de conhecimento, e segundo eles amavam o conhecimento, mas tem um problema aqui. O conhecimento deles é um conhecimento filosófico, tá? E não teológico. Então, a partir daí, existem alguns erros graves. Por exemplo, eles atribuíam aos anjos a obra da criação, E a gente não pode. Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Eles também eles estavam interferindo e exigindo algumas observâncias de certas abstinências de comidas e bebidas. E juntamente o gnosticismo sempre foi perigoso porque, como eu falei, tinha essa influência filosófica. Aliás, a igreja do primeiro e segundo século teve muito disso, uma interpretação da Bíblia com fundamento filosófico. Agora veja só, não que tudo da filosofia está errado, mas é um perigo aí se não for uma interpretação teológica, expositiva e fiel das Sagradas Escrituras. Existe também a influência da visão judaica acerca da lei de Deus, que estavam exigindo a circuncisão, entendeu? A proibição também de certos alimentos naquele local, a guarda do sábado, comemoração das festas judaicas. Então, Paulo, de olho, ele queria instruir aquela igreja, entendeu? Baseado nas Sagradas Escrituras. Paulo ficava de olho. E aí é que ele diz essas palavras em Colossenses capítulo 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, tá? Onde Cristo vive está à destra de Deus, e não nas que são aqui da terra. Tá? Eu vi uma coisa interessante, já sabia, mas foi colocado de uma forma interessante. Que o ser humano tem tanto coisa da terra, porque quando Deus criou o homem, ele soprou do céu da terra, mas ele soprou também do seu espírito, e esse homem se tornou alma vivente. Então nós temos coisas da terra e nós temos também parte de Deus, tá? O que vai determinar a sua vida, o que vai dirigir a sua vida, será o lado que você der maior valor, será o lado que você andar, será o lado que você se alimentar. Ok? Então, a primeira coisa que o ressurreto deve fazer é, como diz o texto, pensar nas coisas que são de cima, ou se alimentar das coisas que são de cima. Nós temos um Pai que é Deus, e todo filho não é nutrido pelo pai, tá? Todo filho é nutrido pelo pai. Então, se o Senhor é nosso pai,
logicamente nós vamos ser nutridos pelas coisas dele, pelas coisas que vêm de cima, pelas coisas que são do céu e não nas que são aqui da terra. É por isso que há muita gente ansiosa, depressiva, doente, porque se embaraça com as coisas dessa vida aqui, como diz Paulo, e não busca aquelas que são essenciais para lhe dar ânimo e fortalecer a sua vida. Mas tem uma segunda coisa que lá no versículo 5, Paulo fala que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, somos nós que precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, tá? Nós fomos salvos por Cristo, Efésios 1:6, para nos assentar, e nós estamos assentados, isso espiritualmente, né? Pela fé, de forma espiritual, nas regiões celestiais. Então, nós estamos aqui na terra, mas a nossa visão é outra, o nosso mundo é outro. Nós temos que ter a visão do reino e a visão de Deus, tá? O versículo 3, ele diz que a nossa vida está escondida em Cristo, ou seja, a nossa segurança é Cristo. Vida escondida em Cristo, a nossa segurança é Cristo. É Ele que traz segurança para o ser humano, tá? Então, se eu nutrir a minha alma de coisas do céu, certamente eu serei alimentado por Ele, tá? E Cristo disse, né? As palavras que eu vos digo são espírito e vida, tá? Então, o que significa fazer morrer a nossa natureza, tá? Esse morrer aqui, no original, significa entregar à morte, assassinar, privar de poder, tá? Entregar à morte, quer dizer, aí ele vai citar, né, a prostituição, a avareza, né, o desejo ilícito, todas essas obras da carne a gente tem que lutar para fazer morrer, né? Assassinar, espiritualmente falando, privar de poder. Não são elas que vão dominar a minha vida, porque nós somos libertos pelo sangue, pelo poder de Jesus. Entenda isso, tá? Então, a sua natureza, nós temos uma obra do Espírito na nossa vida, mas você precisa fazer mortificar a sua velha natureza, tá? Há pessoas que querem esperar tudo em Deus e não agem de acordo com a palavra, de acordo com o que ela está nos ensinando, tá, queridos? Último aqui, depois a gente pode voltar a dividir nessa mensagem, no versículo 8, despojar do velho homem. No versículo 8 diz assim, olha, mas agora despojar também de tudo, tá? Da ira, da malícia, da maledicência, da palavra stop, da boca a boca. Aí ele vai citar aqui uma série de obras da carne. Então, esse despojar significa tirar do caminho, remover, tá? Tirar do caminho, remover, colocar de lado. Então, aquilo que vai interferir na minha vida espiritual, tenho que colocar de lado. Queridos, nós estamos vivendo tempo, e os especialistas falam de tanto acesso a conhecimento, mas nós estamos nos tornando analfabeto espiritual, tá? Porque as pessoas agora só confiam no copia e cola, ou perguntar para o Google, ou para a sabedoria artificial, sabe? Não labutam, não dedicam mais tempo em ler, em pesquisar, em fazer anotações, e se ocupam com a série de redes sociais que tiram muito do seu tempo. Lembre-se, o tempo é a moeda mais preciosa que a gente pode ter no momento. O tempo não volta atrás de maneira nenhuma. Por isso, invista o seu tempo para conhecer a Deus, para crescer em Deus e para buscar conhecimento. Ok? E aí, se você fizer assim, o versículo 10 diz que o novo homem, ele cresce em conhecimento e sabedoria, ele cresce ele anda de acordo com a imagem de Deus, tá? E ele se comporta
comporta como eleito de Deus. Você foi eleito por Deus, você foi chamado por Deus, você foi eleito por Deus, você se considera de Deus. Vamos brilhar nesse mundo tenebroso, nesse mundo onde a escuridão ela tenta sufocar as obras da luz, perseguem tanto as obras da luz e tenta eliminar as obras da luz. Ok, querido? Aqui fica uma aplicação para nós meditarmos aqui nessa manhã. Você quer crescer espiritualmente? Busca as coisas que são de cima, tá? Se apegue a elas, não as que são aqui da terra, porque as que são de cima lhe coloca cada vez mais você em intimidade com Deus. Pense nisso, um forte abraço e tenha um dia abençoado. Senhor, abençoa essas vidas que irão ouvir essa mensagem e a tua palavra tem um poder inerente a ela mesma e possa tocar nessas vidas, nesses corações, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, um forte abraço.